noite, amigos. 7h01. Isso aqui tudo é frio mesmo. Tá frio e vai esfriar mais ainda aqui na região da Grande Porto Alegre. Vamos ter uma madrugada de 3, 4, 5 graus e muitos lugares do interior com temperaturas negativas. Mas o Grêmio não joga em Porto Alegre. O Grêmio joga em Belo Horizonte com outra temperatura e, obviamente, que o Grêmio vai buscar a vitória, que é o que tem acontecido nas últimas partidas. O Grêmio tem ganho de todo mundo em qualquer lugar e o Grêmio ganhando será o líder da competição. O Grêmio, claro que o Corinthians não conseguiu vencer e, ajudado por isso, o Grêmio pode ser líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que não terá uma sequência muito fácil. Terá, depois desse jogo de hoje contra o Cruzeiro, o Coritiba, quinta-feira, em casa, quando o Grêmio vai poupar os seus titulares. Claro que não vai colocar mais uma equipe descaracterizada, como colocou contra o Sport Recife, mas vai colocar um time alternativo para jogar contra o Coritiba. Depois o Grêmio joga contra o Corinthians. Se o Grêmio não perder esse jogo de hoje, o Grêmio ganhando do Corinthians, o Grêmio vai assumir a liderança desde que o Corinthians não ganhe a próxima e o Grêmio não perca para o Coritiba. Então, esta é uma semana de chegar na liderança. Ou hoje, já de pronto, ganhando do Cruzeiro, ou depois administrando contra o Coritiba e ganhando do Corinthians no final de semana aqui em Porto Alegre. Na sequência de jogos que terá o Grêmio, o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense na Copa do Brasil, já a primeira partida do mata-mata da competição nacional. E ainda depois vem adversários mais fortes. Vem o Palmeiras fora de casa e o primeiro jogo contra o Godoy Cruz na Taça Libertadores da América. Então, é extremamente importante que o Grêmio continue pontuando no Campeonato Brasileiro, se possível hoje ganhando e assumindo a liderança, e depois contra Coritiba e Corinthians na sequência, uma vez que o calendário começa a dar uma apertada. Para o jogo de logo mais contra o time do Mano Menezes, que tem uma dúvida entre o Ábila e o Sobis, o Mano Menezes, o Grêmio não terá ainda o Beto da Silva, que ainda compõe elenco, sequer estreou, jogou alguns minutos, Lucas Barrios, Marcelo Oliveira, Bolanhos e o Léo Moura seguem como desfalques. E, repetindo, a única dúvida, e é isso que se debate ao longo do dia, até o Maurício pode me ajudar aí, se confirmou o time ou não, porque era depois das 7 que haveria a confirmação, Maicon ou Everton. Segue a dúvida. Claro que se tivesse o Lucas Barrios, vai jogar o Everton. Não joga o Maicon, portanto. Então, Everton será o titular, muda o esquema mais uma vez o Renato, voltando à escalação mais ofensiva. Se tivesse o Lucas Barrios, era isso que eu ia dizer, o Grêmio jogaria com Lucas Barrios e não jogaria nem Maicon e nem Everton, que por si só já dá uma ideia de quão está fortalecido o elenco tricolor. Jogo logo mais às 8 da noite, com o Péricles Cortes como o árbitro central da partida, o sexteto paulista. E no Internacional, hoje o Guto Ferreira resolveu conversar com o Brenner, depois do treinamento. Treinamento que serviu para encaminhar o time do Internacional. Tem uma dúvida na zaga, o Danilo Silva, que parecia fora, agora parece mais dentro do que fora, e Klaus ou Ortiz são os 3 zagueiros que o Internacional tem à disposição, uma vez que também o Hernando se lesionou na última partida contra o Santa Cruz, no empate em 0-0, que fez com que o Internacional permanecesse na 5ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Outro que está fora, além do Hernando, também o atacante Carlos. O Danilo Silva surpreendeu. Na verdade, ele foi poupado do jogo para não estourar o zagueiro do Internacional. E conforme nós abordávamos aqui com o Cobalcini, por que não aproveitar mais jovens, esses especialmente que estão aparecendo no 3º time do Internacional no campeonato estadual? Ele falava do Joanderson, que é um atleta que foi cedido pelo São Paulo, artilheiro, está cedido até o final do ano pelo Internacional, pois o Joanderson está, sim, à disposição do elenco principal para a sequência da temporada. E o Guto, que já tinha dado aquela letra para quem não se esmerar, que tem que ter maior competitividade, alguns interpretaram como sendo para o Nico Lopes, outros para o Brenner. Na verdade, hoje conversou com um atacante
Brenner, que também tem interesse do futebol francês. A sequência do Internacional: Paraná em casa, Brasil de Pelotas fora, Boa Esporte em casa e depois ainda terá mais um jogo em casa contra o Criciúma. Então o Inter vai ficar 20 dias, mais ou menos, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Ou se ajeita agora ou não se ajeita mais. A propósito, nós vamos analisar daqui a pouco a campanha do Internacional com o Guto Ferreira é campanha de classificação para a Série A, para voltar à Série A. O Internacional tem 60% de aproveitamento e projetando isso para o final daria 68 pontos. Sobraria pontos até para o Internacional. Quer dizer, mesmo com uma campanha acidentada, com jogos fracos, o Internacional hoje, na campanha de Guto Ferreira, estaria voltando para a primeira divisão. O Fabinho hoje deu uma entrevista bastante lúcida, deve jogar na meia cancha ao lado do Dourado. Resta saber se o Wendel vai continuar por ali com o Carlinhos na lateral esquerda ou não. Na Copa das Confederações, hoje tivemos a Alemanha, que foi com um time BC para a Copa das Confederações, ganhando da Austrália por 3-2. Bem, algumas outras situações, o Grêmio e o Internacional estão brigando por um jogador do ABC. O Grêmio estaria trocando o empréstimo do Lucas Coelho pela cedência desse jogador, o Jonathan Silva, de 16 anos. No entanto, no andar da carruagem, descobriu que também esse jogador estava vindo para o Internacional. Estava falando da formação colorada para o jogo de amanhã contra o Paraná. Aliás, o jogo num horário ruim, né, para o frio do Rio Grande do Sul, 9h30 da noite. Ainda tem alguma chance de jogar, por exemplo, o Juan na meia cancha, compondo junto com o D'Alessandro, que está de volta à equipe do Internacional. Nesta Série B, o Juventude é o líder com 18, o Guarani tem 15, o Vila Nova, que patinou aqui em Pelotas, ficou com 14, Santa Cruz e Internacional tem 13. Logo abaixo vem Londrina, Paraná, ABC com 12. Depois vem o Brasil de Pelotas com 11, junto com Goiás, Paysandu, Ceará, Oeste e depois vem do América Mineiro para baixo, aqueles que hoje estariam apenas lutando para não cair para a Série C. Na Série A, o Corinthians é o líder com 20, por isso que se o Grêmio ganhar, passa deles, vai a 21. Coritiba tem 15, Santos 13, Chapecoense 13, Vasco e Botafogo 12, Ponte Preta, Fluminense, Flamengo com 11 e daí para baixo aqueles que lutam para não cair, né? Claro que ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de projeção, mas o Bahia, por exemplo, né, nos últimos jogos conseguiu um pontinho contra o Coritiba, perdeu para o Grêmio aqui e ontem tomou uma lambada do Palmeiras 4-2 em casa. Já na sequência, voltaremos com os nossos convidados, o Rodrigo Caran, conselheiro do Grêmio, e o Flávio Ordoc, ouvidor adjunto do Esporte Clube Internacional. O Grêmio joga hoje, o Internacional joga amanhã, ou seja, futebol todos os dias esta semana. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Hoje às 8 horas joga o Grêmio. Daqui a 45 minutos, só reprisando o que já informamos, Everton começa o jogo, o Grêmio mantém o esquema antigo, volta ao esquema antigo, né? Porque quando o Maicon retornou, o Renato resolveu colocá-lo em campo, inclusive jogando em casa contra o Bahia. Foi um esquema que deu certo e não deu, é que o Bahia é um time enjoado. Eu depois assisti na sequência, Bahia e Coritiba, né? Para ver se era o Grêmio que tinha jogado mal ou é o Bahia que é enjoado. Muito difícil o jogo para o Coritiba também, terminou em 0-0, como poderia ter terminado 0-0 aqui, o Grêmio fez o gol no último minuto. Ou seja, o Bahia, que acabou tomando 4-2 depois do Palmeiras, nos dois jogos que teve contra o Coritiba e contra o Grêmio, foi outro time. E o Grêmio seguiu escalando 4 na meia cancha porque jogava fora contra o Fluminense, dando ideia de que poderia, quando jogasse fora contra adversários mais fortes, colocar esses 4 na meia cancha. Mas joga o Everton, você vê como acerto, cara. Boa noite. Sem dúvida, Rec. Obrigado pelo convite, estou aqui, né, já na concentração para o jogo, né? E aguardando aí com entusiasmo, né? Ver esse time do Grêmio jogar tá muito bom de ver. E a chance que a gente tem hoje de realmente ter uma gordura aí para as próximas semanas aí que vão ser muito competitivas. Coritiba, Corinthians,
Atlético Paranaense, em Copa Palmeiras do Brasil. fora Isso. e Godoy Cruz. É. Godoy Cruz fora também. É uma sequência grande, né? E a gente estava comentando aqui a questão do Everton, eu acho que Acho que o acertado... Ordoc está sofrendo mais que tu, porque ele está secando. É difícil, né? O secador sofre mais. Ainda mais com a bola que o Grêmio está jogando. Tá difícil, né? Secar. Mas é que a questão do Ela Everton... vai no cinema. Né? A questão do Everton, eu acho que é acertada do Renato. Já vejo uma postura diferente do Renato. Acho que tem que se valorizar mesmo os jogadores que estão jogando bem. O Michel entrou no time muito bem, né? Eu acho que acertou ali aquele triângulo ali do meio campo do Grêmio, mais com o Arthur e mais com o Ramiro. E na frente eu acho que tem que manter aquela mesma estrutura que já vinha sendo... que o Grêmio já estava jogando com o Barrios e troca pelo Everton, né? Então a gente continua com os três na frente e eu acho que é muito, muito importante se manter essa sequência com esses jogadores, né? Evidentemente que a gente vai esperar agora a volta do Barrios, que tem uma qualidade Você acha que o Grêmio precisa contratar mas é importante. meia? Eu não sei, eu vejo com mais possibilidade de atrapalhar do que ajudar. Mesmo que tenha qualidade. O Grêmio já tem Douglas voltando, tem Bolanho sobrando. Vai ter logo aí de novo o Lucas Barrios inteiro. Tem o Gata também. Tem o Gata que tá no banco. O Luan que tá fazendo a função. Que às vezes entra, né? Hoje eu acho que se o Grêmio tivesse que focar numa contratação, sem dúvida nenhuma era para a zaga. É claro. Sem dúvida nenhuma para a zaga. Manter porque o nível. O nível dos titulares é muito distante. Eu acho muito distante. Concordo contigo. E eu acho que ali é o principal problema do Grêmio, porque os laterais se equivalem, né? A gente pode aqui contestar, uma hora um tá melhor que o outro, mas é um nível razoável assim para futebol brasileiro. Melhorou a quantidade, né? Melhorou Sai a um, entra outro, fica parecido. Agora, sem dúvida nenhuma, a zaga é que me preocupa, né? Eu acho que em todas as posições do Grêmio, assim, ele consegue manter um padrão e a zaga não. E isso aconteceu no ano passado na Libertadores da América, quando o Grêmio teve que colocar o Bressan. Né? É verdade. Aliás, essas indas e vindas do Bressan é um negócio impressionante. É claro, é jogador do Grêmio, Sim. Né? Mas ele acaba jogando. Esse ano, Rec, na Libertadores, o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz. Por um lado é negativo, por ser uma das equipes mais fortes que podia enfrentar, mas o Godoy Cruz vai estar praticamente em pré-temporada. Godoy Cruz e todos os clubes argentinos com a greve tiveram jogos até o dia 27 de maio, então até o final da próxima semana os jogadores têm férias obrigatórias de 30 dias e aí começa a preparação. Então, talvez o nível de exigência nessas oitavas não seja tão forte. Tem as duas coisas, né? Eles voltam descansados. Ou voltam inteiros também. Né? Olha aqui, ó, Mas os nossos clubes em janeiro, ali em 10, 15 de janeiro, não estão. O Grêmio tem que continuar jogando bem, jogando forte, como está jogando fora de casa. É isso, né? Aí importante é a gente manter esse padrão. Mantendo esse padrão aí que o Grêmio tá, nenhum adversário assusta. É verdade, é verdade. As atuações dão a confiança, né? O Sobis, eu não sei se eu já tinha falado, vai jogar. Eu tinha dado a dúvida entre Ábila e Sobis, vai jogar Rafael Sobis, que era o predileto do Mano Menezes. O Ábila correu por fora e ganhou a posição quando o Sobis se lesionou. Deixa eu perguntar para o Ordoc. O Internacional está invicto com o Mano Menezes, mas segue não convencendo. Com o Guto. Mano Menezes. Puxa, o Grêmio joga daqui a pouco. Eu falei, tem jogo todo dia. Aliás, trabalharam juntos no Internacional. Já. Nas divisões de base. E o Guto estava à frente do Mano. Sim. O Guto estava à frente do Mano, porque o Mano também vinha do interior e tal, e o Guto veio de São Paulo e já estava há um tempo no Internacional, né? Veio com a Moretti ainda, se não me engano. Me parece que o Guto tem uma história desde 98. Veio com a Moretti. Ou 97, né? Uma coisa assim. Eu conversei bastante com ele esse final de semana em Recife. Veio com aquela época, já estava aí o Medina, que eu acho que foi o Medina que induziu o presidente a contratar. Mas com o Guto Ferreira, o Internacional ainda está invicto. E teria pontuação de terceiro ou quarto colocado. E subiria... boa noite, Rec, Maurício, Caran. Boa noite aos nossos telespectadores, aos colorados. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é só pau, né? Pela projeção, Rec, o Inter... Sabe que hoje faz 13 anos que o Grêmio perdeu, 12 anos que o Grêmio perdeu para a Napolina de 4-0. E subiria 2 rodadas com antecipação de 2 rodadas, se mantida essa média hoje, né? O Inter? Assim, a média do Guto. Sim, a média do Guto. Não a do clube. Não, a do Guto. A do clube seria decidida nos critérios. A do Guto. Mas eu acho que ele vem fazendo um trabalho bom. Eu pude acompanhar lá em Recife o trabalho na véspera do jogo, na sexta.
trabalhou forte, trabalhou muito intenso a questão do posicionamento da defesa. E eu já vejo como positivo isso, porque não tomamos gol, né? Efetivamente era um problema que vinha... mas não tinha como tomar gol, porque os caras atacaram. Era efetivamente um problema que vinha acontecendo. E a gente viu a defesa posicionada de uma forma diferente, estávamos com a defesa reserva, bem reserva, inclusive, porque o Danilo sentiu no aquecimento, o Hernando sentiu no intervalo. Então isso gera, de certa forma, uma apreensão, mas a gente tinha visto na véspera um trabalho de posicionamento muito forte e se repetiu durante a partida, acho que inclusive de uma forma muito tranquila pelos jogadores, fruto do trabalho do Guto Ferreira. Eu acho que isso dá tranquilidade para a gente ver que o trabalho já começa a aparecer. Você acha que tem sentido o Wendel jogar na meia cancha? Pela bola que ele está jogando na meia cancha, não acrescenta nada. Eu acho que é para aquela história de dar estabilidade. Eu acho que ter um jogador a mais para marcar. E um jogador mais experiente, de repente, né? Com a experiência dele. Me parece que a opção do treinador nesse momento nitidamente é por competir, né? É por marcar pontos, é por somar pontos, para devolver a confiança para o grupo e aí sim organizar as peças. Principalmente agora que, como tu tinha falado no primeiro bloco, vai ter 4 partidas em sequência dentro do Rio Grande do Sul, né? Então eu acho que isso vai trazer... principalmente tempo para treinar, tempo para organizar, e isso é importante. Jogo contra o Brasil dificílimo. Eu vi o Brasil contra o dificílimo. Esse Lincoln, ele faz gol com uma naturalidade impressionante. Na verdade, Rec, todos os jogos que um time grande que joga uma Série B enfrenta são difíceis. Porque todos os adversários querem jogar muito. Então, o Internacional tem evidentemente que o Internacional tem uma qualidade técnica superior, mas os jogos contra o Inter, esses adversários jogam muito, né? Querem jogar muito. A manchete de todos os jornais, rádios e emissoras de TV é o seguinte: o salário do D'Alessandro paga toda a folha. E o que a gente viu... sempre vai ser. E a ser. pressão sempre vai ser E essa. é o que a gente viu lá no Arruda. O Santa Cruz não tinha colocado em nenhum jogo esse ano metade do público que colocou no sábado. O ingresso atração, custou R$5. Não, o ingresso foi R$5 até quinta. E depois subiu, mas enfim, era R$10 mesmo assim. E era assunto na cidade. Vocês tinham que ver, na frente do hotel tinha público, os jornais comentavam, o táxi que a gente pegou, a van, o motorista da van, é o poderoso Inter que está aqui. Isso é delicado, porque a gente vê uma mobilização muito grande, e eu acho que não é só contra o Inter, deve ter sido contra todos os outros clubes, né? A cidade estava mobilizada em função disso, né? O estádio estava cheio, bonito aquele estádio. O ano passado eu comentava com o Rec, quando vim aqui, o Internacional estava numa grande dificuldade para sair, né, daquela zona do rebaixamento. E a gente comentava que a pressão é grande. No momento, dependendo da rodada que tu tá ali, tudo fica mais difícil, né? A bola fica difícil de entrar, o erro é muito mais valorizado. E na Série B, essa pressão também ela existe no momento que o Inter não conseguir ir bem nessas primeiras rodadas, né? Que o Inter ainda está titubeando e tal. Mas vai passando o tempo, né? E um time que, do tamanho do Internacional, do poderio que tem, não consegue, que nem um Vasco que a gente viu ano passado, que arrancou e depois foi patinando, e daqui a pouco tu achava assim, o Vasco não vai subir. Né? A pressão começa, então é muito importante o Internacional de uma vez, né? É que o Vasco subiu e trocou de técnico. O Vasco subiu e achou que... Porque a pressão aumenta, e em cima disso, do salário, a folha, o triplo, é 5 ou 6 vezes superior à dos outros clubes. Né? A pressão que tem, o clube quer ganhar do Internacional, ele pode até não ter muita pretensão na Série B, mas ele quer ganhar do Internacional. A cidade falava nisso. Né? A gente percebeu isso muito claramente. A pressão maior é pela quantidade de pontos baixa que o Inter conquistou em casa, né? Sim. O Inter tem uma vitória como mandante na Série B. Sim. O Juventude, que é o líder, e o Guarani, que é o vice-líder, eles têm 4, tem 100% de aproveitamento. Essa é a parte ruim da notícia. Deixa eu dar uma parte boa. Essa é a parte ruim, mas também... Eu tô hoje a Márcia do Windsor. O Internacional não perdeu em casa. Tem esse lado positivo, amanhã é mais um dia importante. Essa é a parte boa, mas é a parte ameaçadora. Ou melhor, o Inter tem 4 jogos como visitante. Tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um ótimo desempenho como visitante. É um desempenho bom, eu acho que deixou escapar em Minas, na verdade. Onde estava bem encaminhada a vitória, né? E aí talvez tenha escapado lá naquela... Não, parei. 2 empates
Não, o Inter tem 2 vitórias. 2 empates. 2 empates, então o Inter tem tem uma menos, é 5 e 3. Isso. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E em casa o Inter jogou 3 partidas. E Por isso quando- que essa sequência de 4 jogos é com 13 em casa. E Porque o Inter jogou mais sim, fora. Sim. E quando a gente chegou no Arruda, Rec, Maurício, cara, nos surpreendeu negativamente a qualidade do gramado. A gente viu que Mas também choveu. o Santa Cruz treina no campo, treina no estádio. Então o gramado estava Série B. em péssimas condições. Bem-vindo. E, assim, quem não tinha entendido, e se alguém do grupo eventualmente não tinha entendido ainda, me parece muito claro que as condições precárias, extremamente precárias, que a gente encontrou lá em Recife, Já foi pior. deixaram claras. Não, olha, se eu contar o que a gente vivenciou lá, eu vou te dizer que Não chora. não sei se foi pior. Tá, o que o Inter vivenciou? Condições de vestiário ruins. Condições de vestiários... Mas lá sempre foi ruim. Não, lá, mas puta. morcego. A gente chegou no vestiário e tinha morcego. Ai. A gente caminha um túnel longo até o gramado Aí. e estava alagado porque tinha tido um vazamento e também tinham morcegos ali, porque nós fomos... assim que a gente chegou, os atletas foram para o vestiário e nós fomos para o campo. E também tinha morcegos, desviamos de alguns. Não tinha água quente no vestiário. Então a gente veio... História. Era Recife. A gente veio direto e os atletas tiveram que tomar banho frio, não tinha chuveiro, né? Então direto do cano, uma coisa... O delegado da CBF veio se desculpar conosco pelas condições. Olha, desculpem, mas é o que a gente tem. Então, de certa forma, a gente vê bastante rigor quando é aqui no Beira-Rio, quando é aqui na Arena, quando é nos nossos... Mas a Arena já foi interditada 2 ou 3 vezes. A gente, Mas, a ô, gente Rec, vê um esses- rigor absurdo ou excessivo, ou talvez até correto, que a gente não consegue ver lá. Mas também em compensação, daqui uns dias tem Grêmio, tem seleção brasileira contra o Equador no campo do Grêmio. E o que o Grêmio... Mas aí em condições boas, né? Sim, mas por isso- aí Aí- com um chuveiro decente, com um Talvez o banho que não se normal. entenda Não, é isso- não... E a gente vê que o tempo passa e não muda, porque o Grêmio contra o Náutico, naquele jogo partido, foi mas- a mesma coisa. Não conseguia entrar no estádio. O que eu não, acho, foi o que eu assustador. acho lamentável é que a gente, a CBF não toma nenhuma atitude, né? Porque o campeonato é um campeonato que é televisionado, né? Que os clubes ganham, tem recurso, né? Sim. E aí as direções, as federações, elas não exigem essa qualificação nos estádios. E eu não E ali falo ao lado só... tem um estádio de Copa, né? Tem. E se a gente for Mas ver, paga pelo aluga, isso se estende para todo o país, porque eu também sou um crítico da Federação Gaúcha aqui também, né? Que se ela é detentora do dinheiro e ela faz essa organização para distribuir eles para os seus associados e os times que jogam a primeira divisão, então deveria cobrar deles qualidade nos estádios, cobrar que eles tenham um estádio para jogar, porque tem time que não consegue jogar o gauchão do seu estádio. Talvez, enfim, eu sou nascido em Uruguaiana. Talvez em Uruguaiana, o campo lá do meu clube, lá do time que eu sou torcedor, do Saviano, ou do Ferro Carril, tivessem condições melhores das lá, condições que a gente encontrou. Eu não sei se a final da divisão de acesso teve um gramado tão ruim É quanto o isso, jogo e do- talvez nenhum estádio E é que se lamentável, jogou... né? É a Série B, né? E eu acho que nenhum estádio que se jogou o gauchão esse ano, eu vou arriscar, nenhum estádio que se jogou o gauchão esse ano se encontrou a condição semelhante que a gente encontrou. Aliás, o São Luís foi o campeão, né? Ganhou nos pênaltis do Avenida. Tinha Cobrança do goleiro. tinha poeira no ventilador, que quando a gente ligou era... E aí é uma vergonha porque o Internacional investe, tem uma folha E fica altíssima, desagradável. jogadores caros que daqui a pouco se lesionam num campo desse. Então não teria que ter futebol no campo desse. E eu acho que o próprio não é desculpa, tá? Não é justificativa Não, é um em comentário absoluto. que tá fazendo É uma pra dentro. análise que a gente preferiu não trazer naquele momento, tá? A gente não se trouxe por opção e foi deliberado, mas é desagradável e se sabe da precariedade que se encontra no momento que o próprio delegado da CBF vem se desculpar conosco, né? No momento que ele diz, olha, me desculpem, mas é o que tem, quer dizer. A gente encontra um gramado, eu não sei se tem drenagem, eu acredito que não tivesse, né? E Agora provavelmente condições o gramado, insalubres, provavelmente. o gramado não estava naquela qualidade na hora do jogo, já estava bem antes da hora do Claro, jogo. né? claro que Agora, sim. A gente vê que eles tinham colocado uma terra seca. Pra dar uma disfarçada. É, sim. Agora, Urdoc, cara, uma coisa que não se admite, pode ter precariedade, pode ter dificuldades financeiras, é falta de capricho. Morcego é demais. Pelo amor de Deus.
Que eles podiam ter ligado a luz um pouco antes e ter espantado aquele Gramado, o principal do estádio é o gramado. E né? depois, Rec, quando nós Gramado tem que ter já estávamos qualidade. finalizando ali, depois da coletiva do treinador, do Guto, acho que foi o Sacha, até o último que falou, aí a gente já estava preparando para embarcar. De novo, apareceu mais uns ali para nos dar um tchauzinho. Mas mais Queriam pegar viagem. mais uns morcegos. E é um enfim. bicho que assusta, né? Eles dão uns rasantes, assim, que é um pouco desagradável, enfim, né? Mas... E em relação a condições precárias, a Libertadores da América, eu fiz jogos com o Grêmio, especialmente com o Grêmio, que teve uma sequência grande na década de 90. Eu pegava aqueles aviões da Copa, no interior da Venezuela, da Bolívia, o cara não sabia se ia chegar, Um rezava. avião que parece que bate asa, o cara fica assustado. Entrava, meu com aquilo. Deus, ele está transportando um time de elite que está tentando bi da Libertadores. O Arruda né? me surpreendeu, é bonito, é um estádio que tem uma mística Sim. bacana. Eu acho que se tivesse em condições seria muito legal de jogar lá. Lembra um pouco o Beira-Rio, tem aquele fosso, tem enfim, O Arruda mas está não foi um precário. dos estádios reformados para campo de treinamento da Copa do Mundo? É uma dúvida que eu tinha, porque Olha, se não foi aproveitado. E se foi... Eu acho Não, que foi. olha, se foi, Eu acho que foi aí. não eu acho que o tava. Arruda foi campo de treinamento. Eu não acredito, eu não consigo acreditar que tenha usado qualquer uma daquelas estruturas ou, eventualmente, não foi a estrutura que nos cederam. Né? Eu me lembro que houve quem defendesse em nível nacional a reforma do Arruda. Aí chegaram à conclusão que não tinha como, que ia ser mais caro do que fazer um novo. Devo dizer que o centro de treinamento do esporte, onde nós estivemos na É bom. sexta, muito bom. Muito bom. Afastado, 40 quilômetros, um pouco distante, demoramos, o trânsito de Recife nos castigou, mas um centro de muito boa qualidade, Luxemburgo do lado, treinando esporte ali também. O esporte tem até escola nas suas dependências. Muito bom, chamou a atenção. O esporte já tem outra mentalidade. O Santa Cruz ficou muito tempo nas séries B e C, né? Acho Chegou à que sim. série D. Aí é brabo. Série D. E é o maior torcida do Nordeste. É maior, lotado, estádio cheio. Eles têm mais torcida que o Bahia. Torcida bonita de ver, uma banda tocando o tempo inteiro, um forró, um frevo, não sei, uma... É bom para dançar lá. Interessante, bonito de ver a torcida, mas condições Eu achei bom o resultado do Internacional. dificultosas. Diante das condições, sim. Mas havia um azedume que o Internacional tinha jogado muito mal contra o América e agora segura o Santa Cruz. Me parece que escapou a vitória contra o América, sim, mas não é ruim somar ponto fora de casa, em absoluto. Eu busquei informações aqui, que o Arruda não só estava como credenciado para ser campo de treinamento, como na Copa das Confederações foi escolhido pela seleção uruguaia. Ah, eu sabia que tinha alguma Para que coisa treinasse lá, mas aí foi realizado no material oficial da FIFA, saiu o Arruda como campo de treinamento do Uruguai. Daí eles encontraram os morcegos. Às vésperas Foram embora. da Copa das Confederações e nas vistorias, o staff uruguaio decidiu por vetar o Arruda, disse que não tinha a menor condição. Facilmente compreensível. Até porque foi nessa época, né? Então é a época de chuvas. O túnel que nos leva do vestiário ao campo é um túnel longo, acho que uns 30 metros subterrâneos, assim, e estava alagado, estava preocupante. Aquelas crianças que entram com o time, com o Inter, a gente teve que levar no colo Tem que saber para nadar. não molhar o pezinho das crianças, pra vocês terem Agora, ideia. isso tudo não é que se soubesse. Aqui nós tínhamos duas leituras de dois técnicos experientes em Série B. O Lisca e o André Luiz. O André Luiz treinou junto com o Guto, a Chapecoense e tal, o próprio Bahia, né? Então, já tinha um know-how nisso. E o André Luiz dava esse tipo de discurso. Não, ele nem sabia que ia treinar o Inter, né? Sim. Aqui no começo do ano ele disse, olha, o Inter tem que ter consciência, que tem que jogar diferente, que é uma adaptação, que os gramados são ruins. E o Lisca dizia, não tem mais isso. A distância diminuiu muito da Série A para a Série B, mas não diminuiu, não. Tanto é que o Luverdense não joga em casa, por exemplo. O Luverdense não joga em casa, eu ia fazer esse comentário. Está jogando em Cuiabá, né? É Em Cuiabá, me parece, mas acho que sim. Cuiabá. Cuiabá. E a gente tem visto outros estádios aí bem acanhadinhos também na Série B, né? Eu te confesso que foi desagradável o que a gente esperava. O Ceará, por exemplo, tem duas possibilidades. Jogar no campo grande ou no campo pequeno. Então depende da estratégia. Até porque o Arruda ele é bem localizado, ele está numa região que atende a torcida deles, mas é uma cidade que tem um estádio de Copa do Mundo, né? Então, daí a pouco faz um esforço para alugar e bota para jogar numa arena de ponta. Fica bom para todo mundo. Mas daí não vai cobrar 5 e 10. Aí não vai cobrar 5 Aí o aluguel Mas era 40, era prejuízo. 5 até a quinta, depois era 10 e eu acho que no dia era 40. E eles, na véspera antecipado, venderam 13 mil ingressos só.
Então, a diferença A toda torcida foi no resolveu dia. ir na última hora. Porque parou de chover, né? O Paço das Emas, que é o estádio do Luverdense, em Lucas do Rio Verde, ele tinha jogos marcados nas rodadas que já foram realizadas, mas devido à impossibilidade por péssimas condições, os jogos foram remarcados para a Arena Pantanal. Mas nessa sexta, o Luverdense joga em casa. Ainda. Aí, ó. Joga em Mais Lucas do um. Rio Verde, Alguém- contra o América Mineiro. Alguém vai sofrer, né? O Léo, que já vai falar da nossa Frigigold, esteve lá em Lucas do Rio Verde. Foi o Luiz? Não, o Luiz. Foi o Luiz ou foi o Léo? O Luiz. Foi o Luiz. Eles viajam tanto, né? É que o Luiz, como é colorado, quis fazer o reconhecimento espião. do gramado. Mas o Léo também é colorado. Mas, na verdade, é o seguinte, se tiver que encarar, vai ter que encarar, não adianta Tem que nada. encarar. Estou dizendo, hoje faz 12 anos que o Grêmio jogou com a Napolina. Tem que... Tomou 4-0, tu acha que o Grêmio é time para tomar 4-0 da Napolina? Acaba tomando. E era muito pior, hein? Era muito pior jogar CB. Sim, tinha cada Tem coisa, nem né? comparação. Ah, Tá louco. Não, o Grêmio tinha que ir a Recife toda hora. Né? Eu não sei se eram 2 ou Era 3 times terrível. do Recife. Não, dessa vez agora, acho que Não era 20 times. nas próximas rodadas de novo, o Inter vai ao Nordeste e fica a semana toda lá também, né? O que me pareceu uma organização adequada da CBF. Um pouquinho melhor, né? Esse ano joga, se não me engano, com Joga em CRB e Ceará. Isso, Alagoas. Ceará e CRB. Isso aí dá para fazer tabela induzida, é só uma Dá. questão de Vai, inteligência. vai fugir do inverno, hein? Esse foi um dos pedidos que foi feito, inclusive, na reunião da reunião preparatória lá em janeiro. E a CBF soube atender, eu acho que foi inteligente nesse sentido. O Bahia, por exemplo, na Série A teve isso, né? Jogou contra o Grêmio, depois jogou Contra no o Paraná, Curitiba. contra o Curitiba e São voltou Paulo. para casa. Ficou treinando um dia aqui. né? Treinou aqui, depois foi para Curitiba. tá certo. Porque tem uma coisa que a gente tem que pensar. O Grêmio agora está indo do Rio para Minas. Tava Dois campos bons. Tava 30 graus em Recife, sábado nós jogamos lá com 30 graus. Né? E amanhã, Choveu, parou, fez calor, fez sol, tudo em 90 minutos, né? E hoje está 7 graus. Né? Então isso aí também tem a saúde do atleta, não podem tomar determinados remédios, tem uma série de restrições aí de medicamentos, então tem que ser levado em consideração isso. Agora tu falou a palavra-chave, saúde. Aqui, além de economia, não é, seu Leonardo? Tem saúde também, né? O senhor vai bem? Muito bem. Quer dizer que tu não conseguiu conhecer Lucas do Rio Não, Verde? eu tive sim. Teve lá? Já Eu? esse ano, inclusive, tive Eu? lá. Então, o Maurício tem a mania de se atravessar. Não. Mas o Luiz também teve. Teve? Eu não julgo o homem, mas ele... Eu É que é também um tive. sucesso, né? O povo pede bis. Não, e a logística até Lucas é horrível, né? Porque tem que descer em Cuiabá e depois de Cuiabá é mais 400 km de ônibus ainda. É horrível, é horrível. Tudo ruim lá. Tem aeroporto em Sorriso, tem aeroporto em Sinop, mas acho que a empresa não trabalha nesse aeroporto. Dá pra comer pacu assado. Dá. E daí fica bom. Não, e recheado. Não é, e recheado, eu comi lá. Leva a panela da Frigigold pro forno, né? Já faz assado. Com certeza. Não, tem diversos pratos pelo Brasil afora, é que as pessoas vivem nos comentando aí que conseguem preparar na Frigigold coisas que muitas vezes a gente não sabe, a gente acaba não sabendo aí. Mas tem em cada região do nosso país tem pessoas que utilizam a Frigigold para certo tipo de alimento. Mas o que é indispensável mesmo é você não utilizar mais o óleo, gente. Isso é o mais importante, porque quantas pessoas nós mesmos conhecemos aí que tem colesterol alto, tem diabetes, tem pressão alta, pessoas que sofrem com diversos problemas de saúde em consequência da má alimentação, do uso em excesso de óleo na comida. Então é por isso que a gente sempre alerta você em casa, meu amigo, para ter a Frigigold na sua cozinha, para preparar qualquer tipo de fritura e também qualquer tipo de cozimento sem a necessidade de colocar o óleo. Então você que pratica exercícios físicos, você que faz suas caminhadas, você que vai à academia aí e não está vendo o resultado, pode ter certeza que você não está cuidando da sua alimentação. Dá pra comer bastante ovo sem culpa. Não, com certeza, o ovo tem muita proteína, ele é muito... Olha só, o ovo faz muito bem para a saúde, tá? Agora, olha essas imagens, gente. Qualquer tipo... Aí não gruda nada. É perfeitinho. Não gruda nada, gente. Você prepara qualquer tipo de fritura, prepara qualquer tipo de cozimento sem a necessidade de colocar o óleo. Você vai fazer aquela chuletinha,
acebolada aí também, você prepara diversos. Olha, a carne fica um espetáculo, ela fica bem gostosa mesmo, fica bem saborosa, não fica uma carne seca, não fica uma carne queimada, não fica nem mal passada, ela fica no ponto mesmo. Então você que acaba achando que como não tem óleo, vai perder o sabor do alimento, não, gente, não perde. Realmente ele fica muito mais saboroso porque você consegue realmente aproveitar, você consegue sentir o sabor mesmo do alimento, não fica aquele alimento gorduroso. O peixe você prepara sem óleo, vai fazer aquele salmão, qualquer tipo de peixe você gosta de preparar aí, vai fazer sem óleo, não gruda, não quebra, não despedaça o peixe dentro da Friggold. Por quê? Porque ela não gruda o alimento ali dentro. Então você vai preparar suas frituras, não vai utilizar nenhuma gota sequer de óleo e ainda não queima o seu alimento, não gruda. A banana frambelada é um prato muito típico em Santa Catarina, o pessoal gosta muito ali naquela região. Vou fazer lá em casa. Vai fazer. Então tá lançado o desafio para te fazer um vídeo então também. É, claro. Agora é o seguinte, ó, a batata frita, gente. Olha a batatinha frita que as crianças adoram comer. Meu amigo, fica um espetáculo sem óleo. Agora com esse frio que tá aí, você quer assistir aquele filme aí e comer aquela pipoca? Você também prepara sem a necessidade de colocar óleo. Não gruda e não queima. Então fica muito gostoso para você comer a pipoca aí também. Agora, olha como funciona a limpeza da Friggold. Gente, você não perde mais tempo limpando e esfregando panela. Falei da pipoca assim, ficou consolidado ali atrás das câmeras. Pipoca. Fica tranquilo, é a pipoca. Agora A pocheca dá pra fazer aí também? a pocheca também, olha, diz o REC, fica muito bom, tá? Ele podia fazer o vídeo da pocheca. Também. Agora é o seguinte... Pocheca é tudo um pouco. Vou liberar 50 ligações. Os primeiros 50 telespectadores que estão nos assistindo agora, vai dar um toque aí, já vai garantir um super desconto, gente. Desconto especial pro telespectador aqui do Cadeira Cativa. As primeiras 50 ligações vai ter o frete gratuito para todo o Brasil, aonde você está nos assistindo agora via Facebook. Você só começa a pagar o produto depois que receber e o desconto especial, gente, tá nesse conjunto lindo de panelas com as 4 peças da Friggold. Então aqui, ó, não perca tempo. Pega o telefone, ligue agora que tá valendo. Anota aí, 40 03 4220, ligação gratuita para todo o Brasil. Dá um toque agora, sem compromisso nenhum. As nossas atendentes vão lhe atender aí e explicar direitinho essa promoção imperdível no nosso conjunto com as 4 peças. Então não perca tempo e vai ligando agora. 40 03 4220. Um abraço para você em casa e fique tranquilo aí, tá, pipoca? Não foi nada pessoal. Facebook.com/Luiz Carlos Rec é o endereço para você nos assistir em qualquer lugar do Brasil. Facebook.com/Luiz Carlos Rec, e por isso que já salientou o Léo aqui, entrega em todo o Brasil. Claro que tem que ter uma paciência, porque não depende simplesmente de quem manda, né? Depende de quem entrega. Se houver uma correção na entrega, é 1, 2 dias, né? Hoje é tudo muito rápido, né? Inclusive há uma competitividade nesse sentido. E aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? Dá para mandar até via ônibus. Chega tudo no mesmo dia. Então hoje você faz a encomenda e o pessoal da Friggold dá um jeito de entregar. Fica lá registrada a ligação, retorna. E quanto mais comprar, mais descontos ganha. 1 ganha um desconto, 2 ganha mais, 3 ganha mais, 4 ganha mais. Se quiser indicar, gente, daqui a pouco barganha um desconto maior. Eu quero comprar uma para o meu compadre, para a minha comadre. Já faça um negócio também. 40 03 4220. Diga, Maurício. O Luciano está assistindo em Coimbra, Portugal. Mandando um abraço a todos. Que maravilha, né? Um abraço. E nossa solidariedade já, o povo português. Né? Puxa vida, né? Acontece que coisa terrível. E em lugares que tu nunca imagina que vai acontecer. Em Leiria. E a dificuldade nunca se ouviu que falar se tem. nada Horrível. E há pouco se via várias reportagens, uma sequência em vários canais de televisão, dizendo que o povo está optando por morar em Portugal, porque é um lugar calmo, porque é um lugar que tem Muitos poucas oportunidades de Estão emprego. favorecendo a vinda Isso. da população Muitos um pouco mais brasileiros, velha. então, E isso, quem tem estabilidade financeira, Portugal é um dos melhores lugares do mundo para morar. Não tem acolhendo tanto bastante emprego e tal, mas... e aí acontece um negócio desse. Bom, Daniel Colorado, Rec, o gramado do Arruda é horrível, mas nem no Beira-Rio, que é um tapete, o Inter convence. Estamos Daniel. treinando, vamos ter 4 semanas consecutivas no Rio Grande do Sul. Eu acho que aí sim a gente pode cobrar um toque de bola, uma coisa mais elaborada, né? Antes disso é aquilo que se viu. De fato, as condições eram muito precárias. Olha aqui, ó, como fazer almôndega e bolinho de chuva sem óleo na Friggold. Ué, fazendo.
Ué, compra e vê, né? Frigigol Faz o desafio, não né? gruda, não esfacela. Né? Olha aqui o peixe, por exemplo, que em alguns desmancha no óleo mesmo, viu ali? Fica bem assentadinho. Inteirinho. Eu faço muito bisteca. Né? Agora disseram que bife de gado também é bisteca. Para mim é só porco. Que é Eu bisteca. sabia porco. Porco. Não, aqui sim, mas outros lugares chamam de bisteca. Bisteca é porco. Invenção, Não isso. tem nada a ver. Isso aí é uma associação que fizeram. Neologismo. Neologismo. Agora, Mas é a mesma região, só que do país. mas Me avisaram aqui que depois do 5º programa que tu vem, o REC te dá uma panela pro Frigigol. Eu já tô no quarto, eu só preciso Se ser der convidado pra mais Estamos na se fila. der confusão, eu dou uma panelada. Não dando confusão, né? Mas olha aqui, ó. A verdade é o seguinte, tudo fica bom na Frigigol. Tudo fica bom. E tudo se dá um jeito. Boa noite, Rec, convidado. Se o Grêmio jogar com o mesmo time que jogou contra o Sport, será goleado pelo Coritiba na Arena. Wagner de Canoas, não vai ser o mesmo time. Vai ser o time reserva do Grêmio, reforçado por um outro titular. Como o Grêmio tem vários para recolocar, Beto da Silva, Marcelo Barrios, tem Oliveira, o Bolanhos que estão voltando. Barrios, Bolanhos, vai ser um Michael time também. muito bom. Vai ser um Estavam time- falando isso agora na rádio. Acho que foi um grande erro aquele jogo contra o Sport também. Eu discordo. Que ali não da- fez falta, né? Mas. enquanto. Mas eram 3 pontos aí que se o Grêmio tivesse colocado um time, mesclasse ali, né? Poupasse uns 3, 4 titulares, não ia ter dado essa diferença, assim. É que me parece. E ia dar um resultado muito bom para o Grêmio, porque seriam 3 pontos importantes. Acho que até foi um aprendizado. Provavelmente, certamente, o Grêmio não vai repetir isso. Já no jogo contra o Curitiba, o time vai ser um time Vê que aquele jogo o Grêmio saiu ganhando 2-0. 2-0. Mas não teve como segurar porque não tinha qualidade. É que me parece que o risco, a proporção entre o risco que se corre e a certeza que se tem, ela não compensa eventualmente, né? Porque tu pode desgastar o teu atleta Mas contra o e tu Curitiba não tem tem outra certeza. saída. Mas tu não tem certeza que tu vai ter pode, resultado. eu não sou E aí contrário eu acho que tá o perigo. a mesclar. Eu acho que é louvável isso. Não descaracteriza. Só que não dá pra mesclar 11. Não dá Não, e pra outra- colocar um time D do Grêmio. Era o time D do Grêmio. Né? Não, e outra Nem o coisa- C. É que não Era é D. garantia. Aí Tinham jogadores ali que nunca fardaram no profissional. Não, e Estavam jogando. muda o esquema, muda o jeito de jogar. Violentamente. Boa noite, Rec. Foi de chorar o jogo entre Inter e Santa Cruz. Vou incrementar outro lote de fraldas para lucrar novamente com eles. Marcelo de Arroio dos Ratos. Eu acho que o Marcelo é vendedor lá. Eu acho que tem um comércio, pelo jeito, que vai incrementar o estoque de fraldão. Diga, E Maurício. o Coritiba, que é o adversário do Grêmio no meio da semana, a gente, claro, dos adversários que o Grêmio vai ter é o mais fraco. Mas o Coritiba é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, no momento. A campanha não é tão ruim no É momento. quinta. A Margarete está me perguntando o seguinte: sou a Margarete, você não respondeu, usa ou não óleo? Não, nada vai óleo aqui. Então, Não precisa utilizar, mas se quiser, há a possibilidade. pelo menos. Usa se quiser, mas não é usa a necessário. espátula adequada para não estragar a panela e tal, né? Para não raspar, Não raspar. proteção, teflon. Apesar que isso aqui dura a vida inteira, né? Eu tenho, desde a primeira eu tenho. Então, se tiver a qualidade da Frigigol, porque tem algumas que são mequetrefe, né? Imitação barata. Bah, não são nem imitação, são tentativa de virar panela. Né? Não tem nem, tá louco. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Para aí, não entendi essa aqui. O Inter precisa de um gestor de futebol. E a respeito do treinador, só veio para o Inter por apadrinhamento. Eu não vou ler toda a frase aqui, porque tem que ter um pouco de delicadeza, né, Sérgio? Sérgio, da Vila Nova, e os jogadores faltando vontade e preparo físico. Acho que vontade não, né? Não, acho que não, muito pelo Se o contrário. cara tiver vontade, não vai sair da Série B. Muito se pelo não tiver contrário. vontade. Não, muito pelo contrário. O gestor de futebol o Inter tem, que é o Jorge Macedo, um profissional experimentado. Eu um acho que falta profissional- alguém no vestiário. É um Eu não tô profissional dizendo que seja experiente. O Espinosa e tal. Alguns até não falam bem da presença do Espinosa. O que Guto não acrescenta Ferreira, muito. o Guto Ferreira é um profissional que vem estudado, vem bem e trouxe um coach junto, né, que é uma pessoa que vai ajudá-lo aí me parece que na gestão de pessoas, inclusive de atletas, então faz parte do imaginário popular, do imaginário da nossa torcida e de todos, mas me parece que hoje o Inter está com o vestiário fechado e completo,
Evidentemente que para um ou outro atleta, uma outra necessidade está Mas o coach atento. faz o quê no vestiário? O coach eu acho que é a função moderna daquele psicólogo, daquele motivador, daquela pessoa, me parece. Mas o veio cara com a tem que ser equipe. kid. Veio com a Senão, equipe. acaba sendo chamado de mala. Veio com a Com todo equipe. respeito, eu não conheço. Até Veio com a vamos trazer equipe, aqui, veio né? com a equipe do Guto Ferreira e Tá chique o Guto. não, ele trouxe acho que 4 profissionais com ele. Coach, acho que só o Inter tem coach. Eu não ouvi outro. Todos muito bem integrados, um clima muito bom, e eu posso te dizer que um clima diferente do que a gente tinha talvez presenciado em outras, eu particularmente em outras oportunidades que eu tinha tido. Me pareceu talvez um pouco mais leve o ambiente no almoço dos atletas, ali quando a gente convive um pouco mais, eventualmente. Flávio, com o que se gasta hoje no futebol profissional, permite. Eu acho que tudo que Eu acho se que fala for para profissionalizar. acho Claro que que sim. Mas o cara tem que ser bom. Sim, Senão- sim, claro que sim. Pô, eu me lembro que aquele motivador que o Abelão até usou no Mundial e tal, e o Parreira usava também. Evandro Mota. Botava a musiquinha, era do Senna sempre. Os caras não aguentavam mais ouvir a música E tinha do Senna. psicóloga também, que era do São Paulo. Toda vez. Eu acho importante essas equipes multidisciplinares serem do clube, né? Claro que o profissional sempre traz alguém de confiança, mas também a gente não dá para voltar no tempo, na época em que chegava um Vanderlei Luxemburgo ou algum outro técnico assim de mais renome e trazia 5, 6, 7 Desconstruía todo o trabalho anterior para pra dentro do refazer, teu né? clube, né? E tu não tinha aqui, tu não mantinha a tua estrutura. Eu acho que Vanderlei é razoável tu trazer 1, 2, enfim, mas a estrutura, né, todo o aparato psicológico, enfim, técnico, tem que ser tático, tem que ser do clube, né? O Vanderlei levou o Wagner Tardelli para a comissão técnica do Atlético Mineiro. Para orientar como cada árbitro apitava. Não, aí não. Não. Mas olha esse árbitro aqui, tu não discute com ele. Pô, mas isso aí... Esse aqui é mais durão, esse aqui dá mais amarelo. Oi, Rec, insisto em dizer que o Internacional, quando jogar em casa, tem que ser apoiado pela torcida, senão fica complicado conseguir manter o equilíbrio e atingir o objetivo de subir. A nossa torcida tem que ser contra o adversário. Beto de Charqueadas. Concordo com o Beto, amanhã é dia da torcida colorada, nosso jogo num horário difícil, num horário ruim. Estamos trabalhando, Rec, com possibilidade de público de em torno de 20 mil pessoas, 20 mil colorados apoiando. E fica desde já o convite para que o Colorado vá apoiar o time durante os 90 minutos. É muito importante a presença do torcedor. O Beto, eu não entendi aqui, falou que aumentou mais 8 mil sócios. Acho que é para te tocar uma flauta aqui. O Beto é meio sarcástico. É O Beto é a pessoa que mais acessa o site do Inter. Lembra que na semana passada, acho que quando eu estava aqui, ele tinha comentado. Não, o Beto é gremista doente, fã número Mas 1 ele de Paulo gosta, Odoni. e gosta bastante do site do Inter. Porque semana passada ele também estava mandando corneta em razão do Ele número. está dizendo aqui, ó, aqui, Retrasada. aumentou mais 8 mil sócios. Agradeço ao Beto a audiência do nosso site. De fato, o Beto ele é muito atraente e eu também visito ele com frequência. Também, vale, né? Vale. É que você pode estar... ele está falando aqui que eu não frito ovo para não jogar fora a casca. Não, ovo é uma coisa barata, saudável. E na Frigigold fica tudo perfeito. Valeu, Beto. Vou te mandar uma foto do presidente Odoni. Autografada, então. Autografada, claro. Dedicatória, né? Bom, mas a Margarete, ela está insistindo aqui com um bolinho de chuva. Eu não vejo problema. Né? Não vejo problema. Vai girando ali, Vai fazendo. vai fazendo. Olha aqui, ó. Opa. Isso aqui não, isso aqui é para outro programa. Isso aqui não. Bom, como é que funciona essa situação? Vocês fazem um rodízio nas viagens? Estamos fazendo um rodízio da diretoria, né? O departamento de futebol, evidentemente. Tá, e tu fazes contato nessa viagem com o pessoal da tua área, por exemplo? Sim. Para aprimorar? Sim. Tem os eventos consulares, né? Relacionamento social. Em Recife nós tivemos um almoço com 150 colorados lá da região. Interessantíssimo, Rec, a presença, teve um colorado de Teresina, viajou 1.000 quilômetros, chegou lá no almoço, ele e o pai dele, um senhor também de 89 anos, se organizando para vir ao Rio Grande do Sul, conhecer o Beira-Rio, alguns nordestinos, algumas pessoas de lá que sem nenhuma vinculação, né, com o Rio Grande do Sul, ou com o Inter em específico, mas são nossos torcedores.
Então é a oportunidade da gente divulgar a ouvidoria, divulgar o nosso trabalho e, evidentemente, colher em cima disso reclamações, elogios e trazer tudo isso que é efetivamente a função da ouvidoria, né? Então, nessa vez nós estivemos no almoço consular, em outras ocasiões a gente também busca esse contato aí com o torcedor, com o nosso associado e com o torcedor de um modo geral, né? Deixa eu fazer uma pergunta, é claro que você não vai responder, mas o cara pode responder, o Maurício também. Não é melhor tirar o Fabinho, colocar o Edenilson no lugar dele, colocar o Vinck, que é do ramo? Não é campanha pelo Vinck. Bom, o Vinck faz 1 ano e 8 meses que não se lesiona. É o artilheiro do Inter na Série BC, essa aí, segunda divisão estadual. Foi levado pelo Guto quando o Guto treinava Chapecoense. Quando jogou no profissional do Internacional, é verdade que se lesionou muito, mas não foi uma decepção. Fez gol em Grenal, um jogador que sabe jogar futebol. Né? Tem qualidade. O Fabinho, toque lateral também, tem raça também. O Reginaldo, aquele que era titular com o Cassiá, tinha raça também. Tem o Júnior, né, que tá fazendo, que treinou bem agora. Mas foi mal contra o Santa Cruz. Talvez tenha se assustado, é o que eu ia comentar, talvez tenha sentido um pouco. Mas o Vinck é atleta do grupo, está à disposição. Não vamos me convencer que o alemão esse aí, que ninguém mais nem lembra, joga mais do que o Vinck, né? Aliás, eu comentei o primeiro jogo do alemão e disse, se for só isso aí, já pode mandar. Mas é importante... Primeiro jogou. É importante que todos também saibam o seu papel dentro do grupo, né? E isso é fundamental para que todos os atletas sejam aproveitados, me parece. O Ordog já está treinado. Que é importante ele dá um nó no Nas cara. viagens está bem. Que é importante que isso seja observado por todo mundo também. O Dor tá afinado. Mas uma coisa tem que ser dita, Rick. O Vinck é bom jogador. Mas o Joanderson indo mostra que há uma observação do Sub-23. Não, nós então torcemos algum critério faz Sim, com tinha que um o outro Vinck não seja menino, utilizado. que eu não lembro o nome, Valdecir. É o Val. Val. Eu também não... Tá na delegação Isso, tava junto. Já está integrado ao grupo, mas... Treinou bem, não Nós conhecia. O Rodrigo... O Cobalcini. aqui, o Isso, Ricardo Ricardo. Cobalcini. E o Ricardo Cobalcini falou exatamente do proveito que está tendo o Vinck em disputar essa série. Então, quer dizer, aquele negócio que dizia que ele era vedete, o cara que é vedete não vai jogar a Série B do Rio Grande do Sul. Aprendeu a lição, então. Ele teve um ato que ele pegou um avião e deixou toda a delegação no ônibus e ele veio embora de Minas Gerais naquela Copa que o Inter foi eliminado em Minas. Aquilo ali marcou muito, né, o início de carreira do Cláudio Vinck. Mas tá bem, mas já aprendeu. Teve duas lição, passagens pela Itália também, que talvez não tenham sido bem proveitosas, como se imaginava, né, para a carreira dele. Voltou. Talvez tenha amadurecido, enfim, vamos torcer que seja integrado. Tem 22 anos, né? 23? Acho que sim. É um guri ainda, é um guri. Tem qualidade. O problema é que se lesionava bastante, né? Mas tem qualidade. Mas agora não se lesionou mais. Bom, o Grêmio, nesse andar da carruagem, suporta as 3 competições ou o Campeonato Brasileiro não tem jeito mesmo, de vez em quando vai ter que jogar com os reservas? Não, Rec, eu acho que a gente tem que fazer essa dosagem, né? Eu acho, pelo que a gente está vendo aí na questão do jogo do Curitiba, vai ser feito isso. Vai ser importante, sem dúvida. O calendário mudou do futebol brasileiro. Agora a gente tem Libertadores até final de ano, Copa do Brasil. E é tudo que o gremista quer. O gremista quer estar em tudo que é competição. A gente está e não dá para reclamar. Tem que ir, tem que prestigiar o clube. O Grêmio está numa boa fase, tem um plantel bom, né? Eu acho que nessa questão aí da zaga ainda a gente peca um pouco, mas o plantel é bom, está surgindo novos jogadores, o Arthur joga uma barbaridade e o Grêmio está bem, está encaixado, né? Isso ajuda todos os jogadores, né? O jogador já entra, já tem mais tranquilidade. Eu acho um pouco diferente do Inter, que fica mais complicado até de tu lançar um jogador, enfim, quando está encaixado é fácil, o Grêmio, ajuda, né? Os grandes destaques do Grêmio, na época, ficavam na reserva. Lucas Leiva e Anderson eram reservas do Mano Menezes. É verdade. E a gente Chegou a esconder o Mas jogo. com a E a segurança, gente- né? De poder entrar e entrar tranquilo e poder trabalhar. Isso é Não, importante. não, daqui nada. Não. O Grêmio patinou a segunda divisão inteira. Não, Mas quando entrou, decidiu. Escondeu o Anderson. Escondeu demais o jogo, né? Escondeu o Anderson. Escondeu Não, até o pior que Anderson. Era verdade. Naquela segunda divisão do Grêmio foi... Mas assim, ó, Rec, algumas tenso. coisas assim, porque na verdade a gente não pode fugir à história do Grêmio. A história do Grêmio comprova nos títulos do Grêmio
que o Grêmio sempre teve base forte, sempre teve jogadores aqui surgidos, né, no Grêmio, a metade quase do time do Grêmio era composta assim. E hoje a gente está vendo muito isso, né? A gente tem jogadores, o goleiro é identificado com o clube, né? Daí tu vai no meio-campo também tem jogadores, apesar do Ramiro veio do Juventude, mas já está há um bom tempo no Grêmio, né? O Arthur aí, o Luan, né? O Pedro Rocha, o Everton, então são muitos jogadores assim e que é uma safra muito boa e o Grêmio está sabendo aproveitar isso e mesclando com jogadores experientes, né? Que vieram, enfim, para o plantel. Então, é muito... Tá positivo, a gente tem que continuar nisso, o torcedor tem que apoiar, né? Eu acho que o clube também, no todo, ele passa por um momento bom, tranquilo, sabe? Os movimentos políticos estão eu acho, um amadurecimento, um amadurecimento até que aproveitando o teu espaço. Agora tá chique, né? O cara pode acompanhar. Não, aproveitando o teu espaço, né? Agora, até comentei com o REC que o presidente Biderman, né, do conselho, tá realizando várias mudanças positivas, né? A gente vai ter agora, a presença vai ser biométrica dos conselheiros e também vai ter a possibilidade daquele conselheiro do interior, que mora mais afastado, de poder numa reunião extraordinária, que não seja deliberativa, dele poder participar dessa reunião por vídeo, enfim. Vai ser implementado isso, amanhã tem reunião do Conselho até para estruturar isso, mas são avanços importantes, né? Acho que o Internacional foi precursor de várias conquistas aí para o associado e que o Grêmio foi atrás e a gente está também liderando alguns processos e inovando. E está bem positivo, aproveito, se tu me permite, de comentar que o movimento que eu faço parte, o Grêmio Novo, completou 17 anos. E é o movimento mais antigo do Grêmio, né, formado. A gente começou no ano... Tá na hora de rever o nome. A gente começou na época... Não é mais novo. É verdade. Não é mais novo. Estão alcançando a maioridade. Estão mudando o nome. Mas a gente começou e na época eu me lembro que o Internacional estava surgindo o Inter 2000, né? E a gente brincava, o Thiago isso na faculdade, eu também na PUC, e o pessoal estava começando os movimentos. E era uma época complicada, uma época que o sócio não votava para presidente, a gente não tinha eleição proporcional. Então foi uma conquista muito importante e eu fui agraciado aí com várias homenagens aí do meu movimento e agradeço aqui também em público. A gente fez uma... Eu acho que é o movimento mais antigo do Rio Grande do Sul. Porque o Inter 2000 ficou só o presidente Miranda. Sim. Ele... Tá? Eu acho que permanece. Eu não considero movimento, embora ele diga que ele... existe. Tá, e o outro é o Interação, que não existe mais, né? Não existe mais. Não existe mais. Então, é o movimento mais antigo do Grêmio. Tem o Inter Grande, que eu não sei qual é a idade. Não, mas não tem essa idade. A gente no surgiu Grêmio depois. Também não, Surgiu depois. E aí, ao longo desses anos, foram muitas conquistas. Eu tava vendo tu falar da questão da ouvidoria. A gente criou no Grêmio... Na época, o primeiro ouvidor do Grêmio foi o Evandro Janovic, que é um integrante do Grêmio Novo, que foi presidente do Grêmio Novo também, e foi, na época, em 2003, se eu não me engano, na gestão do presidente Flávio Albino, que a gente criou essa questão. Está vindo o Estatuto Torcedor. Está ouvindo também lá. Tem ideia com o tamanho do programa. E a gente estava constituindo isso no clube. Então, foi várias mudanças. Sérgio Bombassar no quadro social, Grêmio com quadro social na época de 5 mil sócios. Sérgio fez uma revolução lá. O Grêmio aumentou para 30 mil sócios na gestão já do presidente Paulo Doni e se manteve até hoje. Várias pessoas que contribuíram, Jorge Bastos, enfim. Então foi muito bonita a festa, uma homenagem muito bonita, um reconhecimento a todas essas pessoas que já fizeram parte da história do Grêmio. E a gente continua a 1000 por hora aí, com um site novo, com mecanismos modernos. gremionovo.com.br gremionovo.com.br. E no Twitter, o pessoal que não tem acesso, agora vai começar o jogo do Grêmio, a TV e a rádio, a gente faz uma transmissão online do jogo do Grêmio no Twitter. Já começou o jogo. Diga. O Inter Grande, segundo o seu site, foi fundado em 98. Então por a mesma época. Pau a pau. Não, o nosso foi em 2000. 19 anos tem o Inter Grande. O Inter Grande é mais velho. Então é o Inter Grande que é o mais antigo do Rio Grande do Sul. Foi bom até pra gente tirar essa dúvida. Depois eu acho que é o Grêmio Novo. O movimento que eu faço parte, que é o DNA Colorado, tem 5 anos de existência. Mudou o nome, antes era... O DNA era internet? Foi. Com o Bortolini, com o Lacher ali, com aquela turma, Nikolaevski.
E muitas pessoas estão perguntando nas redes sociais sobre os relacionados do Inter, que nós estamos o João Anderson como uma novidade e o Edenilson está fora por preservação. Não foi relacionado. O Edenilson não foi. O Edenilson não está passamos relacionado o para a tempo partida. inteiro debatendo, o dia inteiro. Deve ter sentido. Saiu há pouco a lista de relacionados do Inter. Então foi em função do treino. Em função do Em treino. função do treino, ele foi retirado da lista, preservado pelo... Então vai jogar o Como Júnior. fez testes, enfim. Estavam bastante cansados, os atletas bastante extenuados ao final do jogo, bastante, isso a gente testemunhou. E um banho... É que de sábado de Recife, com campo molhado, para terça à noite com frio no Beira-Rio, E banho gelado na saída, né? Vou dizer. dá para entender isso A aí. diferença Mas não de tem nem como temperatura usar. cruel, Banho né, frio. nesse país. Não, mas lá em Pernambuco o frio é o nosso inverno. Banho frio, saímos de lá, o pessoal com banho gelado. Mas essa notícia é importante, hein? O Edenilson está fora dos relacionados. O João Anderson é novidade positiva e o Edenilson é negativa. Olha aqui, ó, minha sugestão do time do Inter no 4-4-2. Danilo, Vink, Klaus, Ortiz e Wendel, Dourado e Edenilson, D'Alessandro e Carlinhos, Brenner e Nico Lopes. Posicionados no ataque, perto um do outro. Luiz de Alvorada. O Danilo está relacionado? O Danilo, não sei se foi relacionado. Danilo Não, Silva, sim. Sim, mas estava. não tinha jeito, né? Não, ele foi preservado, a gente assistimos o jogo juntos ali, mas ele tinha sentido, mas não chegou a abrir Não o era uma músculo, lesão. né? Não abriu, ele sentiu e achou melhor O preservar. próprio Guto falou que se ele jogasse, poderia abrir. Poderia abrir e aí seria um agravaria. prejuízo grande. Então, se optou por ele não jogar, mas era a possibilidade dele participar amanhã. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Eu não entendi aqui. Boa noite, Rec. Brabo é ver o querido Paluga na arquibancada assistindo aquela várzea no porteiro. No potreiro, talvez. Acho que no potreiro. Mas o Paluga estava lá. Profetizo, o Inter não sobe esse ano. Dá-lhe zero. O Ricardo Ramos viu o Paluga provavelmente na televisão. Pela Tava TV, lá. pela TV. Não, ele é Ou de redes Gravataí. sociais, né? Não, ele é de Gravataí. Não, mas é que o Paluga estava em Recife, então deve ter sido alguma foto na rede social ou na TV. Né? Não, mas ele é de Gravataí. Sim, o Ricardo Ramos. E o Paluga também. Também. Sim, mas o Paluga está voltando hoje de Recife. Sim, mas ele ficou sabendo que são da mesma cidade. Ou porque viu Pois é. Foi ao jogo, Paluga. Não, e ele disse na arquibancada, tá certo? Mas, de qualquer forma, é a tentativa aí de unir os colorados, né? O que fazer? Desinteresse em campo e tal, Antônio Prates. Eu não vejo desinteresse. Não é desinteresse. Eu vejo um Internacional previsível, um Internacional que ainda não se encontrou, um Internacional com dificuldades táticas, Corre técnicas. errado. É? Que corre errado. Corre errado. Acho que sentindo ainda a pressão, muitos jogadores formados na nossa base, muitos jogadores identificados com o Inter, isso pode trazer algum prejuízo. É um trauma grande, né? Acho que pode sim trazer um prejuízo, de alguma forma, psicológico para esses jovens atletas que a gente tem. Mesmo para os mais experimentados, isso não é uma experiência muito confortável, né? E aí tu imagina para os mais jovens trabalharem com esse peso nas costas. Então me parece que O cara isso está também... esclarecendo que viu o Paluga na TV mesmo. Não, podia ser da cidade, né? Mas o Paluga não sei se ele se elegeu vereador, ele foi candidato, né? Acho que não se elegeu. Não se elegeu, mas ele movimenta uma turma de Tenho colorados. pouco contato com ele, mas acho que não se elegeu. Até onde eu sei, não se elegeu. Na verdade, ele tinha um consulado, se não é o mais forte. Forte. O de Passo Fundo, acho que é o mais forte. São Leopoldo é forte. São Leopoldo é Gravataí. forte. O do Grêmio, acho que o mais forte é aqui de Canoas. Pelo menos era. Novo Hamburgo, movimento Novo Hamburgo, do Grêmio, forte, também é do muito Inter, forte. do Inter de Novo grande Hamburgo é Porto bem Alegre, forte. né? É forte. Vários são fortes. Eu me lembro que eu fui Hamburgo, numa São festa lá Leopoldo, na Estil, em São Leopoldo, também era forte. Viamão. Mas a Outra gente coisa- se impressiona. Outra coisa que me chamou a atenção vendo a lista de relacionados do Inter é que são 3 laterais esquerdos. Tem o Carlinhos, o Iago e o Wendel relacionados. Dando a entender que o Wendel deve jogar no meio e o Iago Pois fica como reserva para lateral. Depende de onde vai jogar o Ender. Para também ajudar no mistério, né? Porque como ficam 11 na reserva, não tem problema nenhum de botar 3 laterais esquerdos. Né? Mas E o o Wendel Inter que vinha- viajava, levava 3 goleiros, agora está só com 2, só com o Lomba e o Danilo. O Daniel ficou fora porque o Lomba já está 100%. Mas eu acho que o Daniel estava lá, estava em Recife. Sim, não, em Recife estava, mas agora Emendou não. viagem. Sim, emendou. Agora não, Isso. é porque antes ainda o Daniel, nos últimos jogos, ficou no banco porque o Lomba não estava ainda plenamente Isso, recuperado, isso, mas isso. agora E está. o Daniel me chamou a atenção que depois do treino ainda ficou, foi um dos jogadores, dos atletas que ficou treinando mais ainda um pouco. O Daniel é do céu ao inferno, com todo respeito, né? Mas sai da titularidade do sai de Inter terceiro. para a Série B do Rio Grande do Sul.
Para terceiro, para segundona, mas que é tem a que terceira jogar. divisão, né? E aqui é que o goleiro aparece. E tem que estar preparado, porque daí a pouco pode ser chamado e entrar como ele entrou aí na fogueira. E o Inter ainda tem mais o Kehler, né? Que está lesionado. recuperando, né? Esse vai um bom tempo. Já voltamos. Muito bem, deixa eu falar da nossa central de imóveis. Todas as pessoas que fazem vestibular, né, no interior do estado, vêm para cá, vêm do interior do estado para cá para fazer vestibular e procuram a central de imóveis, que tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa e agora também no bairro Tristeza, que é o principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade, a eficiência dos serviços prestados, fazendo com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Agora na Venceslau Escobar, 1786, também na José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade. Como diria Lauro Quadros, a funerária é tão boa que dá até vontade de morrer. O Lauro também, as suas frases, né? E já tinha a funerária predileta dele, né? Que não é a mesma minha. Mas essa outra a funerária é tão boa que dá vontade de morrer. E por falar no Lauro, né, Rec? Facebook.com/Luiz Carlos Rec. Lá está a íntegra do programa preliminar de hoje com o Lauro. Lauro Quadros. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. E você pode também, pelo WhatsApp, pode repetir para mim aqui, dar uma baixadinha. Isso, 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Dá uma baixadinha no texto aqui, daqui a pouco. Tecnificha alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 32-39-6689. Está pensando em negociar seu carro ligeirinho? Deixa lá na Rispoli. Lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Rispoli Veículos, mais de 47 anos de credibilidade. Rispoli cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Ligue 3336-1818. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas, como Liu Gong, Dresta, Paletras, Manitou, BID, Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para construção e indústria. priorilocacões.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. Esta não racha. JR Churrasqueiras. Maior garantia e vida útil para a sua churrasqueira. Informações 3104-4151. jrchurrasqueiras.com.br. O sorriso transforma tudo. Ele nos dá autoconfiança, nos aproxima das pessoas, nos traz felicidade. Então volte a sorrir com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil.
dentadura e ponte móvel, nunca mais. Ligue 3076-4343, agenda a sua avaliação, diz, olha, estava vendo lá o cadeira cativa, como é que funciona? Funciona e bem, pode mandar um WhatsApp agora, 99951-4343. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e Farroupilha, responsável técnico, Dr. Charles Iarque, EPAO 3523. Oralsim, a sua referência em implantes dentários. Você já conhece o Mirantes do Parque? É um paraíso. O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Você vai estar no céu, uma localização única que traz muita qualidade de vida. Vá conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende já a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Nex Group, a certeza do melhor negócio. Chegando lá, dizendo que assistiu aqui ou no preliminar, você ainda vai ganhar um champanhe. E é de primeiríssima qualidade. É um espumante por nossa conta lá no estande da Nex Group, na Liberdade 721. Tá? Então, vá lá, conheça os decorados, antecipe-se o surgimento do shopping e tal. Vai crescer todo o bairro em paralelo, uma maravilha, né? Chegou a hora de falar do Ômega Premier. Esse é um tratamento maravilhoso que cuida do coração, porque limpa o excesso de gordura. E além de cuidar do coração, te devolve a alegria de viver bem e com mais ânimo. Ômega Premier é realmente maravilhoso. E de acordo com os especialistas, ele é indicado também para prevenir problemas neurológicos. Você que anda com muito esquecimento, falta de raciocínio, muito nervoso, estressado, não tem energia para nada, nem para namorar, bom, Ômega Premier. Então, que tal você já começar a tomar o Ômega Premier? Eu já estou me prevenindo todo dia. É como se fosse um alimento para o cérebro. Ômega Premier tem um ácido graxo essencial que melhora a memória e evita o mal de Alzheimer. Com o Ômega Premier, você fica com energia a 1000 e com raciocínio ainda muito melhor. E se na hora H está te faltando disposição para namorar, é sinal que você precisa para ontem do Ômega Premier, mas sempre dá tempo. Liga agora e aproveita a promoção. O pessoal retorna a ligação 3023-9444. 3023-9444. O número fica registrado e o pessoal te retorna amanhã. E se você disser que escutou eu falando no Ômega Premier, você ainda ganha uma caneca do time do coração. Tem muita gente realmente tomando o Ômega Premier e conseguindo conquistar uma vida com mais saúde. Ligue 3023-9444, que já está valendo a promoção. Liga, o pessoal retorna a ligação, você ainda ganha uma caneca do time do coração dizendo que está vendo aqui o Cadeira Cativa. 3023-9444, liga, fica registrado, o pessoal retorna. Gol do Grêmio. 1-0 Grêmio, Everton aos 15 minutos. O que prova o acerto do esquema, né? Já está uma mecânica funcionando. Fez agora, certo. Na verdade é o seguinte, o outro esquema também funcionou, né? O Grêmio custou a matar o Bahia, matou no último minuto. E contra o Fluminense... Mas teve dificuldade. Mas Rec, eu acho que tem um problema ali com o Arthur e o Maico juntos no mesmo time. Acho que não fecha. Mas o Grêmio está jogando com naturalidade, né? Joga bem em casa, joga bem fora de casa, por isso em qualquer esquema, né? Né? Por isso que eu acho que como está bem, o Michel está bem, tem que manter e deixar o Michael, de repente, entrar o natural mais pra frente. E ele se ofereceu para ficar fora, né? Pediu, levou. Não, né? e hoje foi acertado. O Everton está bem. 1-0 e agora o Cruzeiro vai ter que atacar, que é tudo que o Mano Menezes não gosta de fazer. E o Cruzeiro começou numa pressão, 2 bolas na trave. E o Grêmio foi lá e... Deu uma equilibrada e já fez um. Muito bem, já voltamos. (17 minutos), o Grêmio está ganhando de 1-0 do Cruzeiro, gol do Everton. O Cruzeiro fez uma pressão inicial, né? O cara está acompanhando aqui minuto a minuto, né? E o Grêmio depois foi lá e fez o gol, que prova o acerto da escolha até aqui, né? E ainda resta a opção de mudar o esquema, se quiser, depois colocando um time mais marcador para o segundo tempo. Vamos assistir os lances do jogo do Internacional. Não foram tantos, né? O Internacional até quase ganhou o jogo, mas também no final
Santa Cruz conseguiu algumas jogadas mais interessantes. O gramado não ajudou, campo cheio, né? O Internacional voltou invicto da viagem, pelo menos, né? Empatou com o América Mineiro, empatou com o Santa Cruz, que são dos 2 principais times da Série B, né? 2 dos principais, né? Tem o Guarani. Teve uma ainda cobrança não de pegou. falta do Diego, me parece que foi na metade do segundo tempo, Isso, muito foi o bem Diego. batida. Não teve grandes sustos, mas eu acredito isso também ao treinamento do Guto Ferreira na sexta, que ele treinou bastante posicionamento de defesa e acho que fora essa bola aí, te confesso que não lembro se a gente chegou a ter outro risco. Mandar um abraço pro Hélio Carraveta e para a assessoria aí. Hoje estão lançando Estão o livro do lançando o Carraveta. livro lá, eu saio daqui, vou lá dar um abraço pro professor Hélio, está toda a equipe lá prestigiando. Mas, de fato, se a gente olha esse gramado aí, a grama era diferente, muito, muito difícil de praticar. Choveu durante a partida várias vezes, e parou e abriu o sol. Então, foi bastante difícil para todo mundo, acredito, mas para o Inter, que a princípio monta um time com toque de bola, um pouco mais dificultoso. Então, o Edenilson preservado, essa é a notícia. Danilo Silva pronto para o jogo, né? O Internacional vai mudar o time outra vez, né? E a zaga, em especial, deve jogar o Klaus. Volta o D'Alessandro. Klaus não comprometeu. Klaus e o Danilo. O Klaus foi relativamente bem, né? Só não se entende por que esses jogadores saem do anonimato, viram titular de uma hora para outra. O Fabinho, nem inscrito, estava no gauchão, virou titular. O Klaus agora volta, né? O Brenner hoje teve uma conversa com o Guto. O Inter vai precisar de todos os jogadores, não adianta. Mesmo que não seja titular. Tem que estar lá, tem que estar pronto e tem que querer jogar, né? Tem É. que querer voltar a jogar, Não principalmente. tem. Isso acho que é o fundamental, né? O Grêmio está ganhando 1-0, gol do Everton. Está indo para 21 pontos, o Grêmio tinha 18. Everton, um dos artilheiros do Grêmio no Brasileirão. Junto 21, com o Luan. Mal 20 joga. o Corinthians, 15 Mal o joga. Coritiba. O Grêmio está livrando 6 pontos 6 do pontos terceiro. terceiro. E E nessa rodada... 8 pontos do quarto colocado. 8 pontos o Grêmio está livrando do Santos e da Chapecoense. 9 do Vasco, 9 do Botafogo. E continuando assim, né, Rec, mais um motivo ainda para o torcedor lotar esses 2 jogos em Porto Alegre contra o Curitiba e contra o Corinthians são fundamentais. Essa arrancada do Grêmio é muito importante para enfrentar agora uma Copa do Brasil e uma Libertadores que vem aí. Para dar uma estabilizada legal. E olha, o presidente tem repetido que não há interesse pelos jogadores do Grêmio. Tomara. Eu já ouvi, por exemplo, um jornalista do centro do país, acho que foi o Rizek, dizer que o Grêmio vendeu o Luan e vai entregar em janeiro. Quando começa essa onda, o Inter desmentiu, o William está aí. Mas foi essa é uma anunciado boa pelo ideia, né? Wolfsburg, né? Olha, Rec, eu sei que é uma situação complicadíssima, presidente, porque as finanças sempre estão complicadas, né? 6 milhões de déficit por mês. Precisa vender jogador, difícil, mas né? sem dúvida alguma, se o Grêmio conseguir manter ou vender jogadores como o Luan, o Arthur, e conseguir entregar no final do ano, vai ser fundamental, porque é crucial para o Grêmio ser campeão. O que surpreende é essa insistência no arroio, dá a impressão que tem alguém vendido. E essa... Que já faz tempo que a gente fala nele. E eu sou da opinião que é o seguinte, o Grêmio, do jeito que está, acho muito difícil o Grêmio não ganhar um título se não perder jogador agora nesse meio do ano. Grêmio joga ao Muito natural, difícil o Grêmio não qualquer perder um título. Não ganhar um título esse ano. Copa do Brasil está perto, Libertadores da América é mata-mata, que o Grêmio gosta de jogar, e o Campeonato Brasileiro o Grêmio está bem. E Libertadores esse ano não tem os mexicanos, né? Que são times Sim. que são Que mais incomodam complicados, bastante e que tem o poder financeiro para reforçar, né? E viagem longa, né? Viagem longa. Com essa vitória do Grêmio ser confirmada, marca essa rodada como apenas o Vasco como mandante vencendo, né? Nós comentávamos no intervalo, uma rodada com vitórias todas dos visitantes até o momento. Difícil. Quando tem vitórias ou empates, né? O Internacional nesse meio de semana, início de semana, mas meio de semana, se o Inter ganhar o seu jogo, é certo que o Internacional vai ficar entre os 4 primeiros. Porque, claro, tem que ver exatamente contra quem joga. O Juventude, Guarani, Vila Nova, Juventude joga Santa com o Cruz. Brasil. Brasil, tá. Clássico. Clássico. Em Caxias. Em Caxias. Mas o Juventude não está ao alcance do Inter. Está a 5 pontos do Inter. O Guarani joga em casa com o Oeste. O Guarani também, a tendência é que continue na frente do Internacional. Vila Nova O Vila Nova, vamos ver aqui, Vila Nova joga em casa com o Ceará. também é difícil. O Santa Cruz, O Santa
Vai joga jogar fora de casa com o América Mineiro. Então é esse que o Inter pode buscar. Se o Internacional ganhar o jogo, o Inter vai passar do Santa Cruz, porque mesmo que o Santa Cruz empate fora com o América, né, o Internacional fica pelo menos na 4ª colocação. Importante manter a projeção e trabalhar, eu acho, como vem sendo trabalhado, que são blocos. Né? E, acima de tudo, Rec, eu acho que é fator fundamental as 4 semanas dentro do Rio Grande do Sul, perto de casa, e tendo tempo para treino, tendo tempo para descanso, tendo tempo para botar em prática as ideias do treinador, que finalmente ele vai conseguir, depois de 5 rodadas, tendo que treinar no computador, tendo que fazer treino curto. Lá em Recife, agora nós levamos 50 minutos do hotel até o centro de treinamento, a equipe treinou 1 hora e levamos mais 1h40, 1h20 para voltar até o hotel, quer dizer... Uma tortura essa tortura. É 2 horas no ônibus e uma para treinar treino. 1h15, quer dizer... É a realidade, a gente tem que enfrentar, mas é o que a gente está vivendo. E o coach vai falando no ônibus, vai conversando. vai animando. E é muita conversa e muita disposição dos jogadores que tem que ser ressaltado, que eles estão com vontade, sim, a gente presencia isso todos os dias. O Santa Cruz percebeu que estava tão ruim o gramado do Arruda que remarcou a partida contra o Figueirense no próximo final de semana para a Arena Pernambuco. Mas Olha senão aí, não recupera o gramado. Não recupera o gramado, o fator local começa a virar Isso aí adversário. deveria ser obrigação da CBF, Isso né? era o- Escolha do time. Só boa comprova o que eu frase. falei. Só Boa comprova frase o que eu do cara. falei. CBF. Tinha que ser obrigação da Escolha, CBF. né? É que amanhã todo Colorado no Beira-Rio, partida 21h30, lugar de Colorado é no Beira-Rio amanhã. E E a essa boa semana, fase do Grêmio inspire também o Internacional. E o Grêmio essa líder semana, do campeonato, lembra o lugar do Éder? gremista é lá na arena. Vamos lá, vamos lotar. Quinta-feira, Grêmio e Curitiba. Só e tem depois jogão agora. Até amanhã.